Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos. Hoje é o primeiro domingo do mês e, de forma excepcional, nós estamos realizando essa mensagem de forma virtual. Eu espero que você, aí na sua casa, onde quer que você esteja assistindo e participando dessa mensagem, você esteja bem, você esteja em paz. E a minha oração é que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, Ele possa aplicar essa palavra ao nosso coração e isso nos trazer paz, nos trazer esperança, nos trazer força e um renovo na nossa vida espiritual. O texto de hoje é Mateus capítulo 28, os versos de 1 a 7, que eu quero ler junto com os irmãos neste momento. O texto diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como que mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele que ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Meus queridos, hoje é dia de celebração da Páscoa para a maioria dos cristãos, se não do Brasil, do mundo todo. A Páscoa cristã, ela tem a sua origem no judaísmo, quando os hebreus foram orientados pelo Senhor a celebrar a primeira Páscoa, ainda escravos no Egito, isso há cerca de 3.500 anos atrás. Era a véspera da sua libertação, depois de 430 anos que aquele povo estava escravo no Egito. Deus então, e através de Moisés, Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. Os irmãos conhecem muito bem a história, ela está relatada em Êxodo capítulo 12. E nós vamos ver depois em Mateus capítulo 26, 17 a 30, que Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, o que se tornou a última Páscoa e a primeira ceia para eles. Se não estivéssemos com o isolamento social, hoje certamente estaríamos aqui reunidos celebrando a Páscoa, celebrando a ceia do Senhor. O texto em que nós lemos, o texto de Mateus capítulo 28, verso de 1 a 7, que relata, narra a ressurreição de Jesus Cristo, ele revela também a nossa premissa cristã, a base que nós temos para a nossa fé cristã. Essa é uma base sólida para o cristianismo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo não teria sobrevivido até os dias de hoje. Certamente, sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo teria sido sepultado junto com ele. É importante nós lembrarmos e pensarmos que o clima no momento da ressurreição de Jesus, o contexto ali dos discípulos era de muito medo, era de desespero, desesperança. Os discípulos de Jesus estavam acuados, reunidos, mas acuados, escondidos, sem saber o que iria lhes acontecer. Dois deles, inclusive, já tinham perdido completamente a sua esperança e já estavam voltando para sua casa em Emaús. Qual é a causa de tanta frustração e de tanto medo? É que eles pensavam que a sua última e única esperança havia morrido.
Pensavam assim porque se esqueceram das palavras do Senhor, se esqueceram, não guardaram no seu coração aquilo que o Senhor lhes havia dito. Em Mateus 17, 22, 23, diz que eles estavam reunidos na Galiléia e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. O texto diz que os discípulos ficaram tristes, muito tristes, mas eles se esqueceram disso. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a pensar como poderiam se esquecer de algo assim, como poderiam ter se esquecido de uma previsão tão forte, tão séria, como poderiam ter se esquecido daquilo que Jesus lhes havia dito. Isso deveria ser para eles algo inesquecível. Nesse momento em que Jesus está sepultado, era para que estivessem tranquilos, contando os minutos, esperando se encontrarem com Jesus ressuscitado, mas não, eles estavam com medo, perdidos, sem alegria, sem esperança alguma. Tudo que eles conseguiam naquele momento era enxergar o Cristo morto, enxergar a vitória do mal e dos malvados. Tudo que eles conseguiam enxergar era a circunstância que os seus olhos haviam presenciado: Jesus Cristo sendo açoitado, sendo humilhado e sendo morto na cruz, junto com dois malfeitores. Era tudo que eles conseguiam enxergar. Eles haviam se esquecido completamente de que Jesus demonstrou com atitudes e não apenas com palavra que Ele era Senhor de todas as coisas. Ele era Senhor da natureza criada. Ele acalmou o vento, Ele acalmou o mar. Ele era Senhor de toda a criação e de toda a criatura. Ele simplesmente ordenava e as coisas aconteciam. Ele curou o coxo de nascença, Ele curou o cego de nascença, Ele fez com que o filho da viúva fosse ressuscitado. Ele ressuscitou na presença de muitas pessoas. O seu amigo Lázaro. Se esqueceram completamente, não apenas do que Jesus era capaz, mas de quem era Jesus. Jesus, o Senhor da vida. Parece inacreditável, não é? Como alguém pode se esquecer de algo assim? Só que não, porque isso acontece conosco também nos dias de hoje. A história se repete. Muitas vezes, meus irmãos, nós agimos assim como esses discípulos. Muitas vezes nós nos encontramos acuados, com medo, sem esperança. Nós nos encontramos completamente perdidos diante das circunstâncias, com medo do futuro, com medo do que poderá nos acontecer. Pensamos que não há mais esperança, que o mal prevalecerá. E qual é a causa desse sentimento que toma conta do nosso coração e que não condiz com a fé que nós professamos? A mesma dos discípulos. É que assim como eles, nós também nos esquecemos da palavra do Senhor, nós nos esquecemos das suas promessas, nós nos esquecemos de quem Ele é, o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, aquele que para Ele nada é impossível. Nós simplesmente nos esquecemos. Olhamos para as circunstâncias à nossa volta, para os diagnósticos, para as más notícias, para as tragédias da vida. Nós olhamos para a prosperidade dos maus dessa terra e pensamos que Deus perdeu o controle da história, pensamos que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que não há mais solução. Muitas vezes nós pensamos assim, meus queridos, e quando isso acontece, nós ficamos com medo, acuados, sem esperança, perdemos a fé e muitos abandonam a fé e se corrompem. Isso porque nos esquecemos que Jesus disse que nesse mundo nós teríamos sim aflições. Nos esquecemos que também Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida.
Nos esquecemos de que Ele disse que iria preparar lugar e que Ele iria voltar para nos buscar. Nos esquecemos que Ele disse que não nos deixaria só, que Ele enviaria o Consolador. Nós nos esquecemos das palavras de Jesus em João, no capítulo 11, verso 25, que Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus queridos, essas são palavras, são promessas do Senhor Jesus Cristo que não podemos nos esquecer jamais. Quando nos esquecemos dessas palavras, dessas promessas, quando nos esquecemos de quem Ele é e de quem nós somos nele, tudo perde o sentido, tudo perde o significado, porque essa vida não tem sentido se não houver esperança, se não houver fé, se não houver a convicção, a certeza de uma vida eterna, de um novo céu, de uma nova terra. Aí sim, quando nós temos essa esperança, tudo faz sentido. A fé cristã está firmada na ressurreição de Cristo Jesus e de que nós iremos ressuscitar com Ele no último dia, e só essa fé é capaz de nos fazer continuar, meus queridos. Olha o que foi dito no texto em que lemos: o anjo disse às mulheres: Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Isso estava previsto, era o plano de Deus para a minha salvação, para a sua salvação. Isso já estava dito por Ele. E o anjo diz: vinde, veja o lugar em que Ele jazia. Está no passado, não está morto mais. E depois adiante, e dizei aos discípulos que Ele já ressuscitou dentre os mortos. E Ele vai adiante de vós, e vai para a Galileia, e lá vocês o verão. São palavras do anjo. E quando os discípulos encontraram com Jesus no lugar onde foi lhes dito que seria encontrado, no monte, na Galileia, meus queridos, nesse momento tudo muda. Tudo muda e tudo então passa a fazer sentido. Quando eles encontraram com o Cristo ressuscitado e creram nele e o adoraram, como diz Mateus 28, 16 e 17, então muda-se o coração, muda-se a perspectiva, muda-se a esperança. É aqui que muda o coração dos discípulos que antes estavam tristes, abatidos, com medo, sem esperança. Agora a esperança, a fé e a certeza na vitória é restabelecida, porque encontraram-se de novo com o seu Senhor e agora ressuscitado. Sabemos pelo relato de Lucas, no capítulo 1 do livro de Atos, que Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele deu uma ordem aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. E essa promessa também se cumpre em Atos, no capítulo 2, a promessa de Joel, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, se cumpre. E a partir daquele momento, então, aí sim, esses discípulos são cheios do Espírito Santo e tudo muda na realidade. Aquilo que havia sido mudado no coração, agora se externa para além deles e alcança povos de todas as nações. O mundo foi impactado pela fé, pela esperança e pela coragem daqueles que antes estavam temerosos, escondidos. Nunca mais aqueles discípulos foram os mesmos. Nunca mais eles amaram a sua própria vida. Nunca mais negaram a fé em Jesus. Nunca mais tiveram medo da vida, das circunstâncias, do perigo. Pelo contrário, tinham alegria nas tribulações, esperavam e amavam a volta do Senhor Jesus Cristo. Nunca mais foram tomados pelo medo, nunca mais perderam a fé, nunca mais tiveram dúvidas na sua vitória por meio de Jesus Cristo, Senhor do universo. Meus queridos, esse é o relato da Páscoa, quando ela acontece de fato e de verdade no coração de um cristão. E aqui eu quero fazer algumas aplicações e já concluir essa palavra. A primeira é que a Páscoa sem Jesus não faz sentido. Para nós cristãos, a Páscoa é a celebração da ceia, quando nós anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha, ou seja,
nós celebramos e anunciamos a morte que nos trouxe vida, mas esse que morreu, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e há de voltar, e há de vir para buscar a sua igreja. Essa é a celebração da Páscoa da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, porque Ele reina para todo sempre. Em segundo lugar, quando alguém se encontra com o Cristo vivo, ressurreto, e nele crê, e nele põe a sua fé, nele põe a sua esperança, mas eu estou falando de uma esperança viva, de uma fé verdadeira, de uma fé que nos leva à obediência. Este alguém encontra salvação, encontra perdão, e o seu coração é mudado, e a sua vida é transformada. Diante da prosperidade do mal, dos enfrentamentos, dos desafios da vida, eles não são dominados pelo medo, pela incredulidade, não se corrompem pelo mal, mas lutam e vencem com as armas do bem. Meus queridos, essa é a Páscoa cristã. A Páscoa nos lembra que Jesus ressuscitou, que Ele venceu a morte, e nele nós também ressuscitaremos, nele nós também venceremos a morte. Nós não podemos nos esquecer dessas palavras, nós não podemos nos esquecer que o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás, Ele venceu a morte, e Ele nos deu uma promessa, e essas promessas são aquilo que fortalece, aquilo que anima o nosso coração. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso hoje o Senhor quer te fortalecer com essa palavra. Hoje nós somos relembrados de que aquele que prometeu não é apenas poderoso, mas é fiel para cumprir o que prometeu, e nenhuma das suas promessas deixarão de ser cumpridas. Os seus planos serão completamente realizados. Ele prometeu que nos daria paz, que seria a nossa paz no meio do caos, no meio da guerra. Ele nos prometeu a sua presença todos os dias da nossa vida. Não estamos só, jamais somos desamparados. E Ele nos prometeu vida eterna. Ele nos prometeu voltar e nos buscar e levar-nos para onde Ele está, e nós viveríamos com Ele para sempre, meus irmãos. Essa é a promessa que nós temos dele, a vida eterna. Ainda que nós tenhamos que enfrentar lutas, adversidades, tribulações, provações, como temos enfrentado nos dias de hoje, ainda assim, nós que somos cristãos, nós podemos ter sim uma viva esperança, porque nós não somos dessa terra, nós não somos daqui, o nosso mundo não é esse, a nossa casa não é essa. Quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos uma morada nos céus, que o nosso Senhor preparou para nós. Nós temos vida e vida eterna. Ele disse que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Essa é a promessa que nós temos. Por isso, se você ainda não se encontrou com o Cristo ressurreto, abra o seu coração e receba Ele nessa noite. Receba concordando, confessando que você é um pecador e precisa de um Salvador. Confesse que você não pode, por você mesmo, alcançar a vida eterna, alcançar o perdão. Confesse o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor, seu único Salvador, como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Confesse-o e você encontrará paz, esperança, que não pode ser abalada pelas circunstâncias desse mundo. E a você, meu querido, que já se encontrou com esse Cristo ressurreto, ressuscitado, mantenha firme a sua fé e a sua esperança, porque maior é aquele que prometeu, maior é aquele que está em nós, e nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, aleluia. Nós podemos ter esperança. O nosso Senhor, Ele está vivo e Ele reina pelos séculos dos séculos. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos, ore comigo nessa hora.
Deus eterno e bendito, em nome de Jesus nós te louvamos pela sua palavra, te louvamos, ó Deus querido, pela vida eterna que nós recebemos em Cristo Jesus, te louvamos pelo perdão dos nossos pecados, te louvamos porque nós recebemos do Senhor o teu Espírito que nos anima, o teu Espírito que nos exorta, que nos consola, nos conforta, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós te louvamos, te glorificamos, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nele nós podemos ter a viva esperança de que, como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados com Ele no último dia, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Nós oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre sua casa, e que o Senhor te encha com o Espírito Santo, que o Senhor te anime, que o Senhor te coloque de pé, e que você se levante e glorifique ao nome do nosso Deus. Que nenhuma circunstância dessa vida possa tirar a sua fé, o seu ânimo, a sua esperança de viver e viver para a glória daquele que morreu e ressuscitou, está vivo para todo sempre.